Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Filtro Zero. Já cá estamos então para fazê-lo companhia durante uma hora do programa. Isso mesmo, durante uma hora do programa vamos estar aqui então para trazer para si temas daqueles, né? Hoje não vai ser exatamente um tema, hoje temos um super convidado, porque todos os convidados que o Filtro Zero traz são supers. Convidados tops, temos temas também tops, temos aquelas rubricas que de fato você não vai querer perder. E para não perder, deves estar ligado ao nosso canal no YouTube, veja lá. Se ainda não é inscrito, subscreva-te, ative o sino de notificação, compartilhe com os seus amigos as nossas páginas em outras redes sociais como Facebook, Instagram e TikTok é TV Jovial. No Instagram, TV Jovial _ faço sempre menção, para quem não sabe, underscore é aquele tracinho assim, que fica assim por baixo. Então, no Instagram é TV Jovial _ TikTok, TV Jovial e Facebook, TV Jovial. Sem mais delongas, eu vou apresentar então o meu super convidado, que já está aqui no set. O meu convidado foi vencedor do concurso Angola Encanta, isto no ano 2012. Trêncio, seja bem-vindo ao Filtro Zero. Obrigado, obrigado. Olha, é uma honra enormíssima tê-lo aqui. Eu até estava à espera ver o Terêncio assim com aqueles dreads, porque o Terêncio ultimamente andou a nos alimentar com umas fotos de assim, mais solto e... Onde é que foram os dreads? Por acaso foi uma manutenção que eu fiz agora, né, Ok. para a minha imagem. E eu acho que dentro de algum período, né, vou já repor, mas a princípio achei que ainda devo ficar assim nessa vibe, nesse look. Ok. Porque a princípio também muita gente pediu que eu pudesse fazer ou usar o mesmo look. Olha, eu creio que as meninas lá em casa concordam comigo. O Terêncio é lindo com ou sem os dreads. Acredita? É verdade, é sério. E eu creio que lá em casa vão concordar comigo. Eu não minto. Eu quero falar dificilmente minto, mas eu não minto, é verdade. Terêncio, mais uma vez, seja bem-vindo. Vamos conversar um pouquinho aqui no programa Filtro Zero. Olha, o nosso programa tem algumas regras aqui. Tem apenas duas regras, melhor. Regra número 1, fica à vontade mesmo. Maravilha. E a regra número 2, obedecer a primeira regra, que é ficar à vontade. Por acaso já estou à vontade. Olha, melhor ainda. Trício, onde é que anda este nosso vencedor do concurso Angola Encanta 2012? Conta-nos um pouquinho, por que esta distância, por que esta ausência, Trício? Realmente, porque essa ausência? É. Olha, a princípio, o Terêncio Zua, não é, depois de ter vencido o concurso Angola Encanta, eu tive que dar algumas prioridades, não é, no que tange literalmente a minha formação. E durante esse processo eu ponderei mesmo um pouquinho a música. Por isso é que muitos até hoje perguntam-me, Terêncio, onde é que anda, o vencedor? Por acaso eu também senti, não é, essa ausência, mas as prioridades eu tinha que ter na minha vida e ter uma escolha exata. Exato. Então, durante esse período, não é, tive a me formar, graças a Deus, ao Estudo Superior de Música, não é, na Black Music, fiz a Black Music, que é na Academia Mosh. Isto fica no Brasil? Certo, Ok. certo, fica no Brasil. E então, depois de lá, eu tive que regressar para aqui, para Angola, e centralizar, não é, os meus ideais de como trabalhar. Eu agora sou produtor, sou diretor artístico e Boa. também leciono música. Ok. Então, este é que era o meu objetivo, me posicionar para depois então exercer as minhas atividades laborais. Ok. E o Trécio não teve medo de cair no esquecimento, porque na verdade, eu creio que lá em casa também vão concordar comigo, o que geralmente acontece com os vencedores de certos concursos, principalmente os musicais, os vencedores, chegam a uma certa altura que simplesmente somem. Por que é que isso acontece, Trécio? Olha, eu não vou falar no geral, particularizando, não é? Primeiro, vamos por parte, vamos por parte. Podes primeiro generalizar e depois particularizar, porque o Trécio não é ou seja, não é o primeiro vencedor que depois de vencer, ou seja, passa aqui a redundância, o concurso,
teve um certo distanciamento, porque as pessoas esperam mais. Vocês estão votados para depois mostrar então o trabalho e fazer valer o prémio que na época ganharam, no caso, sim. Certo. Bem, nesse contexto eu atendo por várias situações. Tipo, o artista quando vence esse concurso, muitas das vezes ele é seguido por várias editoras. E essas editoras, na sua maioria, precisam ter um organograma de trabalho quando se tem um artista dentro das suas instalações. O que acontece com muitos artistas, na verdade, que às vezes também não têm tanto potencial, não têm se potencializado tanto a sua imagem, é em torno dos contratos de trabalho. Eu não sei quais são as políticas que outras editoras implementam para os artistas, porque uma editora com um plano estratégico para um marketing eficaz para o seu artista, acredito eu que é impossível estar fora dos palcos. Exato. Ele estará mais ativo, estará mais presente. E quando não se tem isso, o artista automaticamente ele é restrito. Porque existem contratos que não dão liberdade ao artista de espalhar ou fazer a divulgação dos seus trabalhos sem a permissão do órgão interno. Então, isso de alguma forma é que cria certo afastamento de muitos artistas de não poder fazer quase nada porque não tem essa liberdade. Okay. Há muitas promessas que depois de vencer o concurso que as próprias produtoras depois nem sequer dão vida às promessas que foram feitas. Também é um dos motivos, a frustração no caso, podemos assim considerar? Eu digo assim que buscando uma consciência mais equitativa, todas as editoras que interessam muito a trabalhar com os artistas precisam entender certas questões, tipo, o artista é conhecido pelo fruto do trabalho que ele fez, e se hoje a editora foi atrás desse artista é porque já aprovou, ou é porque o artista provou por A mais B que ele está em condições de poder manter nessa senda. Mas se eu simplesmente me atrair por este artista e colocar na minha editora sem certas políticas estratégicas de como eu potencializar o trabalho desse artista, ele automaticamente fica mesmo afastado. Okay. Então eu acho que isso vai depender muito de como vai ser a dinâmica do trabalho entre o artista e a editora, quais são as políticas implementadas e quais não. Okay. Porque senão fica mesmo complicado trabalhares, dares o teu melhor, provares que és um bom cantor, mas não tem um plano estratégico de trabalho para contigo. Como é que as pessoas vão ver o seu trabalho? Se a minha editora não faz, eu não tenho como fazer, porque às vezes eu fico retido a um contrato que não me dá essa liberdade de fazer as coisas na ausência da minha editora. Então isso cria mesmo um desgaste, frustra certos artistas, e principalmente aqueles que já tiveram uma dinâmica boa no mercado e de repente apagar para os olhos do público é escaldante. Na época trabalhaste com qual produtora? Eu tive várias editoras, mas a editora... é editora, o correto é editora. Certo. Okay, editora. Na altura eu estava a trabalhar com a da banda. Fora da minha editora, que é a da banda, automaticamente os projetos, o organograma de trabalho eram bem lineares, que todo mundo conhece ou conheceram, não é? A editora da banda foi uma das maiores editoras que nós tivemos aqui no país, mas depois por outros motivos não teve que continuar ao mercado e de alguma forma houve-se a rescisão de contratos com alguns artistas, não é? E o processo deles de trabalho era um processo muito bem apreciado, era um processo que dava futuro, não é? Porque visava mais para o mundo, não só para Angola, o mundo. Exato. Olha, Trêncio, em tempos, o Trêncio fez uma publicação, andamos a bisbilhotar as tuas redes. O Trêncio fez aqui uma publicação um tanto quanto, assim, tipo, preocupante também, né? Eu vou ler aqui rapidinho. O Trêncio dizia o seguinte, ou disse o seguinte na publicação. Eu sou o Trêncio Zua, apenas a sombra. Angola Encanta não pode me perseguir. Quando querem me criticar, me critiquem o que eu sou hoje, sem falar do passado. Não foi pelo que eu fiz. Eu fui vencedor do Angola Encanta e não sou mais. Estou trabalhando apenas para o meu nome, sem falar do concurso. O concurso é passado.
O concurso não pode definir as minhas escolhas no presente. Respeitem o meu presente, eu sou apenas o Terêncio Zua. Terêncio, conta-nos o que é que aconteceu exatamente para fazeres esta publicação. Bem, a gestão, não é, de como lidar com pessoas que entendem certo posicionamento ligado à pessoa é que cria essa preocupação meio constrangedora. As pessoas perguntavam, mas de uma forma muito destrutiva. Olhavam mais. Eu simplesmente sou o vencedor do Angola Encanto, certo? E não vai deixar de ser. 2012 está carimbado. Temos apenas um vencedor que é o Terêncio Zua. Certo, é verdade. E isso sim o povo sabe. Mas durante esse período que eu tive que me ausentar, eu não vivi um processo de liberdade e de escolha. Porque as pessoas queriam que eu tinha que fazer o que eles acham que eu tinha que fazer. Tipo, o Terêncio Zua tinha que estar num momento que talvez não seja o dele. Eu sempre digo que tudo na vida existe um processo de acontecer as coisas e devemos respeitar estes processos. Se nós não respeitarmos, nunca vamos entender quais são os objetivos propostos ao futuro para esse artista. Exato. E as perguntas que me vinham era tipo, tu acabaste, por que não apareces? Um montão de coisas que não agregavam. Era muita pressão na época. E automaticamente esse título como vencedor é que fazia às vezes criar certos falatórios que não condiziam muito com a minha rotina matinal. Okay. Quais são os meus objetivos? Eu também, como vencedor, como cantor ou como um artista, eu tenho as minhas metas, as minhas prioridades e aquilo que eu quero almejar para a minha vida. Ok. Por mais que não seja, as pessoas não podem entender que o Terêncio só é o vencedor. Não, eu quero agora nessa nova fase aparecer como Terêncio Zua, cantor, não mais como vencedor. Porque como vencedor as pessoas conheceram e viram isso. E a mídia tem essa informação. Okay. É um processo onde eu tive, que passei por várias hierarquias e o Zangola conseguiu perceber, votou em mim e me deu esse alto destaque. E hoje eu estou aqui. Mas, como vencedor, eu ganhei um concurso de música. E quem faz música é músico. E eu preciso ser entendido como músico também. E é nesse processo que eu estou a trabalhar com modos a tirar novos trabalhos musicais para posterior, então, assim, me encaixar nos anéis do mercado. Olha, deixa-me aqui fazer uma revelação. Na época, eu também votei no Terêncio. E como votei? Eu não tive a oportunidade de falar agora, ou seja, na época, então estou a ter aqui a oportunidade de falar que eu fui uma das fãs que na época votou incansavelmente para que o Terêncio, então, também fosse, ou seja, foi eleito, então, o grande vencedor da época do concurso Angola Encanta. Terêncio, em função do que as pessoas falavam, a pressão que sofrias, como é que conseguiste lidar? Como é que conseguiste dar a volta por cima destas opiniões todas? Na vida é importante a gente tomar decisões não coercivas, mas sim decisões certas e saber se posicionar. O autoposicionamento do artista é o que vai definir o seu destaque mediante a sociedade. Então, eu pude me posicionar, dar a volta a tudo isso. Você precisa ter um processo de terapias e também um acompanhamento de psicólogo, porque isso dá um ataque de estresse. Quando tu não concorda com certos ideais e é confrontado de uma forma errada, então tu entras em estresse. Tiveste uma recaída na época, Terêncio? Várias. Eu tive um acompanhamento, né, durante 3 anos, porque eu estava a ter crise de estresse. Porque assim, esse processo de lidar com a fama de uma forma embrionária, digo assim, porque eu saí do gueto. Pronto, então, foi de uma forma, tipo do nada, dormi, acordei, agora sou famoso. Pronto, Angola toda já me conhece. Então, eu não conhecia os processos de como fazer a gestão da fama, como lidar com o público. Naquela altura era mais novinho, então não tinha tanta experiência assim de vida.
porque a vida que eu agregava para mim era diferente do que eu estava a ter como resultados. Às vezes as pessoas invadiam o meu carro por 5 vezes. Já com os vidros do meu carro. Sério? Porque o fã queria me abraçar. O povo, quando deu por conta, eu já saí até com um carro da ambulância, parou na estrada, porque invadiu. Eu parei perto de uma escola, eu estava fazendo chamada, eu não percebi. Situação. Aí acabou. Quer dizer, olha, és muito cobiçado. Ou seja, vamos falar, vamos voltar no... É claro que atualmente houve atualizações de eras, o Terêncio está mais broto do que nunca, do que exatamente em 2012, 13 e 14 e adiante, né? Na época eras muito, mas muito assediado. Muito. Porque a maior parte dos fãs para homens, né? Digamos assim, vem mais por lado feminino, porque dificilmente esses concursos, principalmente os concursos musicais, quando é um homem que esteja lá presente, as mulheres votam mais para os homens. Uma das mulheres que mais votou está aqui hoje, se revelou. Mas eu só votei porque realmente gostava do trabalho. Também há que se respeitar, né? Acima de tudo, gostava do trabalho. Então, comprei o meu saldo e fui votando e pronto, estamos aqui hoje. Realmente. Porque foi um processo que eu tive que dar o melhor de mim, muito mesmo, me esforcei bastante. E os concorrentes que lá tiveram também foram grandes concorrentes. De facto. Já, eu não posso falar o nome de todos porque eu vou ter que falar dos 12. Mas eles foram grandes concorrentes e eu respeito o processo deles, aonde estão. E já agora vulgo eu, né? Até uma ali, que também foi uma das artistas, um dos concorrentes, né? Do concurso, que hoje também tem uma carreira promissora boa, não é? Vou falar também agora já do Maurício, que também foi um dos concorrentes que teve no nosso processo. Sim. E tem uma carreira brilhante. Então, eu acho que, de certa forma, isso agregou-nos uma evolução muito épica para nossas vidas e para nossas carreiras. Apesar que os tempos são diferentes, não é? São diferentes. Mas estamos aqui a tentar dar o melhor para que as coisas estejam bem encaixadas no tempo certo. Exatamente. Olha, o Terêncio está aqui a pensar que fugiu da minha questão relativamente ao assédio, mas só que não. Aqui no Filtro Zero nada escapa. É o seguinte, Terêncio, relativamente ao assédio e como lidar com as fãs na época, será que o Terêncio recebeu assim, ou seja, é claro que ele recebeu, tenho quase a certeza, qual é a proposta mais inusitada que o Terêncio já recebeu de uma fã? Ai, Terêncio, eu gosto muito de ti, se me deres um filho... Ah, sério? Também me deres um filho para contigo. Isso foi algo muito estranho. Uma fã pedir que eu pudesse ter um filho com ela só porque ela me idolatra tanto e queria ter algo ligado assim para a vida toda. Ok. O resto era mais, por exemplo, eu não gosto muito de falar. Não, mas vamos falar, temos todo o tempo do mundo e vamos falar, sim. Esse processo sempre vai atrair, principalmente para o lado feminino, e as mulheres gostam muito e homens cantam bem. Isso de certa forma desencadeou muito interesse por parte das mulheres. O assédio sempre foi muito Presente. Pois. Em função mesmo disso, é mais da voz. Ok. E quando fico a cantar, a pessoa fica lá, uau, que voz bonita. Uau, por este motivo eu vou mesmo crer que o Terêncio faz assim uma capelinha ou cante alguma coisa. É rápido, vem assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo, bora, Terêncio. Vou cantar a minha música promocional, que é o Coro Gato. Sim. Me prometes tanta coisa, esse truque é pra me iludir. Me falas que sou teu, pensando que sou Romeu. Esse teu cor é gato, não caiu nenhum bocado. Teu truque não funcionou, não funcionou. Me prometes tanta coisa, esse truque é pra me iludir.
Me falas que sou teu, pensando que sou o meu. Esse teu cor é gato, não cai nem um bocado. Teu truque não funcionou, não funcionou. Oh, Trício, que voz linda. Eu já tive muitas saudades de ouvi-lo assim cantar pessoalmente. Fora de brincadeira, eu sou muito, mas muito fã do seu trabalho, Trício. Muito. Eu acompanho desde o Angola Encanta e também sempre que há oportunidade então de ouvir uma música sua, não hesito, ouço a música normalmente. Fico feliz. Ah, que bom. Olha, agora falando sobre a letra da música, o Coro Gato é de quem? Esta música é simplesmente uma ficção? Imaginou? Ou realmente uma dama veio com um coro gato do Trício? Sendo sincero, sim. Ah, Foi algo real. ok. Mas aconteceu assim o quê, exatamente? Nesse processo, eu tive uma relação que, pronto, não digo uma relação por conveniência, né? Mas sim uma relação que teve um princípio muito bom, aliás. E houve tantas promessas que no final as coisas não eram aquilo que perspectivava. Olha, desculpa lhe cortar. Já dizia o Matias Damasio, no princípio era tão bom. Ok. Você jurava que me amava. Cuidado com essas viúdas. Bora, prossiga, Trício. Então eu depois percebi que era um coro gato e fazia tipo, eu tenho um poder que não estou a generalizar, não é? Mas Não entendemos. particularmente ela teve um poder sobre a minha vida que de certa forma isso me pôs muito cedo. Eu acreditei em muitas políticas, não é? Que ela dizia para mim, essa coisa toda, que era para ficar para sempre, que era para dar tudo certo, que era para seguirmos uma vida boa e por aí, enfim. Mas depois as coisas não aconteceram conforme a gente perspectivou, porque houve a intervenção, não é, da família e ela precisou, por não amar, não é, digo assim, ela achou por bem afastar-se e ouvir a família, porque a escolha da família foi o melhor para ela, porque o pai não queria um cantor. Então, foi um coro gato, ela marcou muito. E dessa forma eu procurei produzir a música, compus. Ok. E... Tapa! É a história, né? Olha, Trício. Olha, nossos convidados... para os nossos telespectadores, no caso, para os nossos telespectadores que ainda não é inscrito no canal, aproveita melhor esta oportunidade de ouro para fazer então parte desta grande família que é a TV Jovial, programa Filtro Zero. Se ainda não é inscrito, inscreva-te no canal, ative o sino e também compartilhe com os seus amigos no Facebook, TV Jovial, Instagram, TV Jovial _ e no TikTok, TV Jovial. Vá lá dar uma espreitadela dos nossos conteúdos. Eu tenho a certeza absoluta que vais gostar da nossa grelha de programação do canal em si e, é claro, particularizado do programa Filtro Zero. Então, não perca esta oportunidade e vá já curtir os nossos conteúdos, a nossa página. Subscreva-te, tá ok? Estamos a ter aqui uma conversa maravilhosa com o nosso vencedor do concurso Angola Encanta no ano 2012, Trício Zua, que está aqui então a revelar certos coros gatos, né? Que teve então por parte de uma dama que na época, infelizmente, o pai não aceitou por ser cantor. Mas por que é que os cantores são mas tão julgados? O que é que vocês têm assim de indiferente ou de diferente dos outros? Eu respeito muito, não é, a opinião de cada um, mas eu acho que as pessoas entendem às vezes ser cantor é ser uma pessoa sem direção, uma pessoa que estará mais ligado a certas vulnerabilidades, né? Tipo ambientes assim que não agregam pois. E que de certa forma é mais estressante, não é? Agregar uma relação a isso, porque o cantor é mais da noite. Então isso de alguma forma para certas famílias que se calhar têm uma cultura diferente, entendem dessa forma. Então eu acho que ser cantor não é isso. Ok. Porque ser cantor é você ter uma vida, um perfil
bom mediante a sociedade. Apesar que existem certas pessoas que mancham esse lado, não é, de ser cantor ou ser um músico. E muito sinceramente no nosso país, não é, eu acho que se a nossa indústria tivesse mais épica ou mais elevada a nível musical, onde os cantores, a maior parte é milionário, como nos outros países, né? Eu acredito que o conceito seria mudado. Então, eu acho que isso depende muito de cada um e da educação mental de cada um. Exato. Porque ser cantor é você ter uma vida. É isso aí. É estar nas festas, diversões, estar com mulheres e por aí, enfim. Mas não. Ser cantor é além de tudo isso além que de o. tudo isso, Exato. Hoje em dia temos grandes cantores, empresários, temos grandes cantores, exemplos, temos cantores formados. E, por exemplo, eu ponderei muitas coisas, porque eu dei a prioridade à minha formação. Então, eu estou bem posicionado. Eu leciono música, eu faço direções artísticas, eu componho para certos artistas também. E muitos artistas conhecem o meu trabalho. Eu acho que de alguma forma vive-se dessa forma. O processo só é contrariado quando as receitas, às vezes, que as pessoas esperam muito, não cai de acordo com as suas expectativas. Exato. Isso cria já esses colapsos, né? Mas é muito fixe ser cantor. Eu amo ser cantor. Ai, que bom fazer as coisas por amor. Olha, Trécio, falando em fazer as coisas por amor, o Trécio tem a música Coro Gato e também tem, ou seja, esclareça-me, por favor, aqui uma inquietação que eu tenho. Participo com a música com Letos, também um participante de um dos concursos musicais. Foi participação sua ou foi participação dele? Na verdade, de quem é a música? Qual? Tem uma música com... Será mesmo Letos ou estou aqui a... Sim, o Letos é um amigo. Ok, eu estou talvez a confundir. Eu tive trabalhos fora do meu trabalho normal ou pessoal, né? Porque eu trabalhei em projetos. Eu acho que se calhar deve ser do projeto H Music, onde consta também um dos artistas dos Gabeladas, e que eu vici. Criamos um projeto H Music. Ok. Lançamos a primeira música, que foi o Yamador, que foi também um sucesso. Ai, como foi? Foi um sucesso esplêndido mesmo. Depois lançamos o Tubina. E era um projeto onde a gente estava a criar uma versatilidade linguística. Usávamos o Lingala, Kikongo, português, francês. Então era um projeto muito bonito, muito bonito. Mas a princípio a gente depois teve outros objetivos, né? Muitos de nós acabou por seguir o seu projeto já a solo, não é? Porque também era um projeto que a gente não criou uma fixação já para longos tempos. Era só pegou e cada um tinha a liberdade de fazer o seu trabalho fora do projeto. Ok. Então tive também alguns trabalhos com já há muito tempo. Muito tempo. Então, eu fiz 2020, né, se não estou equivocada. Diga? 2020, na época. Sim, em 2020 eu tirei o projeto H Music, também saiu o projeto da Nova Geração, onde estavam 48 artistas angolanos e também internacionais, né? Angolanos e também artistas da diáspora. Okay. Onde o Cletos também participou. Sim, participou. Okay. Agora, a música que eu disponibilizei no projeto, que muitos também pensam que tem participação, eu mesmo é que compus e fui eu quem cantei toda a música por completo. Exatamente. Mas faz parte de um projeto onde tem vários artistas. Exatamente. Olha, Trécio, nós vamos agora para um curtíssimo intervalo e vamos voltar então com umas rubricas picantes que eu particularmente amo, mas isso é para daqui a pouco. E olha, nós vamos agora para um curtíssimo intervalo, vai ser rapidinho, não saia daí, por favor, porque o Filtro Zero volta daqui a pouco. Eu até já. TV Jovial, a televisão mais jovem do país.
Olá, seja bem-vindo à segunda parte do programa Filtro Zero. O intervalo foi rapidinho, tal como prometi e sempre prometo. O nosso intervalo é rapidinho porque não queremos perder tempo para entreter então esta manhã da sua quinta-feira. Olha, o programa está a ser hoje com o nosso cantor, o nosso eterno vencedor do programa Angola Encanta, edição 2012, Tracy Uzua. Olha, não vamos perder mais tempo. E há uma pergunta aqui que não se quer calar. Calar, melhor. Geralmente, quando... Tracy está a me olhar, está a rir. Não, só quer prestar atenção, né? Olha, geralmente quando alguém vence um prêmio, há assim alguns zum de que não lhes são dados os prêmios na hora, há muita burocracia e uns até chegam a não receber mesmo o prêmio. Conta-nos, na primeira pessoa, por que é que se realmente rola tudo isso ou simplesmente não passam de especulações? Olha, é assim, eu praticamente, por isso é que eu sempre estou a particularizar. Ok. Mas eu também tenho constatado em alguns programas, falhas sempre vão existir. Porque normalmente eles trabalham sempre com prestações de serviço. Eles vendem a matéria e esperam também de alguma recompensa por parte dos parceiros que eles vêm associar. E muitas das vezes o que levam certos programas não dá aquilo que prometeram à mídia social em função dos seus parceiros, às vezes que não concretizam também com o que eles deviam dar quando eles já tinham essa certeza toda. Ok. Excepto algumas que se calhar fazem porque querem vender a sua matéria de uma forma muito, triste. Mas, quanto a mim, eu acredito, o que me foi dado foi o que eles mesmo realmente divulgaram à mídia. Ok, no tempo combinado. Certo. Okay. Por exemplo, eu tive 5 ou 7 patrocínios e todos eles deram. Ok. Todos eles deram. Olha, recorda-nos, por favor, o que é que na época o Tracy levou então assim, após ser consagrado então grande vencedor, levou um carro na época. Sim, depois. Além do carro, o que é que mais levou? Só o carro? Não, na minha época, eu digo assim que o programa Angola Encanta, por isso, veja que aconteceu em 2012, mas ainda tenho isso comigo até hoje, porque é um dos concursos que mais teve patrocínios a nível de certos concursos musicais que existem, e são patrocínios que de alguma forma tiveram mesmo lá presente desde o princípio e agregou praticamente, movimentou a Angola toda, por isso é que era mesmo Angola Encanta. Porque lá na altura o nosso ex-presidente também esteve lá presente na final e os parceiros também estiveram lá. Eu recebi o patrocínio, posso falar, não é? Na boa, sem problemas nenhum. Recebi o patrocínio da TAG, que patrocinou uma viagem. Eu poderia viajar, eu poderia viajar para qualquer parte do mundo sem pagar, só pela nossa companhia. Né? E também a Talk Legend, que me deu o carro, e veio o BFA, que me deu a guita. E tem também a da banda, que deu-me um contrato para o lançamento do CD. Veio a Semba Comunicação, que também deu o apoio da visualização minha em todos os setores. Onde eu fosse, tinha sempre a intervenção deles. E se estou a me esquecer de Deus que me perdoa, mas pronto. Não, sem problemas, é muito tempo também, é normal que haja esse esquecimento. Falando da banda e da Semba Comunicação, não tem como falar da banda e Semba Comunicação sem falar do Coriundu, sem mencionar aqui este nome. O que é que o Coriundu, ou que este nome diz a ti, ou representa para si? Em poucas palavras, representa muita coisa. Resiliência, visão e oportunidade.
Porque o Coriondu, para mim, eu consigo descrever como um promissor, não é? Que ajudou muito na nossa cultura e principalmente os novos talentos. Ele trabalhou muito com os guetos. Ele foi mesmo buscar de base pessoas com talento para levar até a ribalta, coisa que muitos outros não fazem, mas ele conseguiu dar essa valorização. Então, ele trabalhou muito em prol disso, muito mesmo. O projeto I Love Kuduro, que hoje o mundo conhece, Estados Unidos teve turnês sobre as nossas culturas lá em função do Kuduro e outras mais. Ele potencializou muito, digamos assim, o nosso processo, o mercado todo. Eu acho que descrever ele seria o dia todo, porque ele foi uma pessoa que sempre deu um certo apoio positivo. A minha formação foi ele quem pagou, não é? E hoje eu digo que me formei na maior academia da América Latina. Fui o primeiro africano a me formar lá. Primeiro africano, imagina. E quase toda a lenda que passou lá foram lendas internacionais que nem mesmo eu acreditei quando o dono chegou para mim e me disse. Porque as pessoas pensavam que eu era norte-americano. Era difícil um africano ir para lá, mas também, porque lógico, né? Às vezes existem lugares que se calhar desdenham muito ao nosso continente. Entende? Então eles nunca entenderam que de facto também teria um negro lá, né? Ou seja, alguém dessa cor lá para poder também se enquadrar nos anéis das estrelas que lá passaram. Uau. Então, graças a Deus, tive essa honra. Minha imagem está lá no meio das outras estrelas e agradeço ao Coriondu e à Semba Comunicação, não é? Que durante esse processo eles acompanharam a minha evolução. Ah, que bom. Olha, e por falar em evolução, geralmente quando há um vencedor de um certo concurso, vamos particularizar o musical, concursos musicais. Quando elegem alguém, ele é muito cobiçado. Há muitas promessas. Certo. E será que o Trécio também passou por estas promessas? Certos cantores chegaram até a ti, elogiaram melhor primeiramente o trabalho e depois aquelas promessas de que não, vais fazer parte da produtora X, vou tirar um feat contigo, ou coisa do gênero. Trécio também, será que foi um potencial candidato a passar por isto? Sim, eu passei por muito tempo também a ser, por esse processo, né? Porque é aquela coisa. Normalmente as editoras aqui trabalham mais com o momento. Se o artista está batendo no momento, por isso é que eu disse, a falha deles está aí, correm mais no momento, não num plano estratégico de promoção para o artista futuro. O que faz muitos artistas ficarem esquecidos depois de um tempo. Como é que ele aparece, bate, é o artista tal e depois de um tempo desaparece? As políticas de trabalho correm muito atrás do momento. E no teu caso, quais são os editores, os cantores que iludiram-te, podemos assim considerar? Não quero mencionar, mas Trécio. eu... Trécio. Porque isso também não me agrega. Primeiro, Sim. não me agrega porque, na verdade, só o facto de eu estar na da banda, e o nome da banda movia a metade dos artistas angolanos, os da elite. A metade dos artistas da elite estavam na da banda. Então, estando na da banda, tu se sentias mais posicionados. Então, poucas editoras vinham atrás de si, porque já sabem que tu tens um contrato com uma das fulano. maiores produtoras Certo. na época. Então, acho que para tirar um artista de uma das maiores editoras naquela época, para vir trabalhar comigo, sem meio estratégico de como eu potencializar a imagem desse artista ou o trabalho desse artista, é claro que eu estou querendo procurar me afundar, não é, a um mar sem fim. Olha, não vamos falar aqui destas coisas, porque já passou e ficou para trás. Olha, vamos agora para a primeira rubrica, uma rubrica que funciona, ou seja, é uma rubrica em que temos uma repórter na rua e colhe assim certos depoimentos relativamente ao nosso convidado aqui no estúdio. No caso, não foi diferente no caso do Trécio também estar aqui presente. Então vamos agora ver, ou vamos agora então passar para a nossa rubrica O que dizem por aí.
conheces o Terence Zua, o segundo vencedor do Angola Encanta 2012? Sim, conhece? Sim, conheço. Sim, conheço. Conheço, sim, conheço. Sabes por que ele já não canta? Por que ele está fora dos palcos? Muito sinceramente, não. Eu gostaria de saber. Porque ele bateu na rocha. Bater na rocha, posso afirmar que Sim, deve ter batido na rocha. Se calhar não está a cantar, deve estar a fazer outra coisa. E ele decepciona as pessoas que abraçaram a ele para participar no programa. Não canta mais nada. sumiu das mídias, como posso dizer, rádio, televisão e a internet, que agora também tornou-se uma mídia. O mesmo desapareceu, nunca ouvimos nenhuma música dele. Poderias deixar uma mensagem de incentivo para ele? Sim, sim, visto que ele canta muito bem, se ganhou concurso ou saiu em segundo lugar, é porque tem um potencial. Não desistir como vencedor, né, de um dos grandes concursos angolanos, de certeza que outras pessoas se moveram e começaram também a participar nesses concursos. Então é necessário que ele esteja aqui para poder dar satisfação do porquê que ele já não quer cantar ou já não está a cantar. Terêncio, desde o momento que venceste o segundo lugar do Angola Encanta em 2012, ninguém ouve falar de ti. Por favor, apareça, traga novas músicas. Queremos saber mais de si. Não desista dos teus sonhos, você tem que correr atrás. Queria que ele voltasse para lançar pelo menos só mais uma música, porque ele é uma pessoa muito querida para mim. E é isso, Terêncio. É desta forma que funciona então a nossa rubrica O que Dizem Por Aí. E olha que os nossos internautas, então, cada um de forma particular, expressou aquilo que acha do nosso convidado, Terêncio Zua. Okay. O que é que tens a dizer em contrapartida? E há até internautas que falaram que o Terêncio foi de encontro à rocha, ou o famoso bateu na rocha. O que é que tens a dizer em contrapartida, Terêncio? Bem, eu não tenho muito a dizer quanto a isso. Eu acho que as pessoas entendem sempre assim. A rocha para as pessoas é não aparecer. Se calhar é isso. Porque, na verdade, quando a pessoa não aparece, é importante que nós devemos fazer um rastreio. Por que que não aparece? Saber o que é que ir há nas mídias, por detrás. ver nas redes, saber... procurar mandar mensagem para o artista, porque digo que essas pessoas acabam por ser algumas pessoas que mesmo com a tua ausência eles não sentem tanto assim, porque para quem sente a ausência de alguém que lhe faz falta, ele procura saber, vai atrás. Eu nunca recebi nenhuma mensagem de certas pessoas a dizer: oi Terêncio, onde é que tu estás? Excepto as pessoas mais ligadas a mim, procuraram saber sobre tudo isso. Eu praticamente o motivo eu já expliquei de várias formas possíveis, porque eu simplesmente, e quero que as pessoas entendam, o Terêncio ainda não é um artista, percebam, eu sou conhecido como vencedor do concurso Angola Encanta. Eu ainda não tirei. O meu trabalho que eu tirei agora, se for a ver a música Coro Gato, é o meu trabalho como artista. Por isso é que as pessoas ainda têm o espírito do Terêncio ser o vencedor do Angola Encanta. Não como Terêncio artista. Agora, para ser artista, é esse processo que estou a passar precisa ser respeitada e ser projetada no tempo certo. Porque como vencedor, as pessoas sabem como o Terêncio venceu o concurso. As habilidades, o dom, o talento, tudo encaixa, está lá, está associado. Mas como artista, é aí onde as pessoas ainda não tiveram a oportunidade de ouvir um dos meus trabalhos a solo. No caso, Terêncio, para ser considerado então um artista, ou para o Terêncio se auto-intitular como um artista, há que fazer determinados trabalhos. Há que fazer um lançamento de um disco? Sim, eu te dar essa imagem como vencedor e ser o Terêncio. Hoje as pessoas já não agregam Rui Orlando como vencedor, mas sim como Rui Orlando artista. Por quê? Porque ele teve a ousadia de poder ter um trabalho, não é, que lhe proporcionou como artista, sem interpretações das músicas dos outros artistas, que automaticamente a gente conhece ele pelo trabalho, não pelo trabalho que ele foi interpretando no programa. Olha, de um modo assim particular e bem óbvia, específica, o que é que falta, na verdade, para o... Bem, eu quando achei por bem optar pela minha formação, eu acho que dessa forma eu ganhei melhor
porque eu consegui me autopotencializar para depois exercer as minhas atividades. Então, após eu estou aqui já a caminho de 4 anos. 4 anos. Então, eu acho que ainda é prematuro. Mas agora que já tomei o domínio das coisas, não é? E estou a voltar à essência musical com a minha produtora, com as minhas diretrizes, minhas produções. Então, eu acho que estou em condições de poder, então, assim, me posicionar para poder exercer as minhas atividades. Oba! Então, caro telespectador, deixa-me situar que o meu convidado não abraçou nada roxa. É tudo no tempo certo, na hora em que Deus quiser. E é claro que também, por detrás de tudo isso, há muito, mas muito trabalho. Logo, o meu convidado está a trabalhar. Não tarda, vamos ter então o nosso Trêncio Zua a vos fazer dançar na pista e tudo mais. Olha, Trêncio, vamos terminar aqui a nossa rubrica O que dizem por aí e vamos para outra rubrica, creio que seja a rubrica favorita de alguns telespectadores. Então, vamos voltar. Vamos agora então para a rubrica O que temos em comum. Olha, Trêncio, esta rubrica funciona da seguinte maneira. Certo. O que temos em comum? Eu vou colocar algumas perguntas ao Trêncio e as mesmas perguntas eu também terei que responder para vermos então se de fato temos alguma coisa em comum ou não. Ok. São aquelas perguntas, Trêncio. Olha, há regras para esta... Qual é o teu signo já agora? Olha... Não consegui fazer uma leitura. Touro. Ah, tá fora. Ah. Por quê? Qual é o teu signo já agora? Escorpião. Melhor. Melhor por quê? Ele é o melhor, é o líder de todos. Mas pronto, não, é verdade. Sim. Indo para esta lógica, é sim verdade. Olha, para esta rubrica há determinadas regras. Okay. Há 2 regras. Regra número 1, não escapar de nenhuma pergunta. E a regra número 2, respeitar a regra número 1. Não falhar. não dar voltas ou também não deixar de responder uma pergunta. E eu vou já colocar a primeira pergunta. Desde que não comprometem, né? Não comprometem. Nós nem fazemos isso. Olha, a primeira pergunta é... Certo. O que... Estás a rir é porque... não é boa. Não, são perguntas básicas. Okay, porque eu também vou responder. Então, não temos aqui que colocar perguntas constrangedoras, não só pelo fato de eu responder, e sim também por respeitar os nossos queridos convidados. Maravilha. Que bom. E a primeira pergunta é: o que o Trêncio acha sexy nas pessoas? Particularizando mulheres. Mulher. É sim, ok. Eu sou muito apaixonado e eu aprecio muito a mulher em formato, não muito no físico, mas sim no ideológico. O intelectual. Certo. E isso para mim é sexy, é super, mega, esplêndido, maravilhoso. Uau. É uma mulher inteligente que respeita-se e sabe dar o devido valor ao seu parceiro. Ótimo. Olha, a mesma pergunta também vai servir melhor para mim. O que é que eu mais acho sexy em um homem? É de fato a inteligência. Eu sou apaixonadérrima por homens inteligentes. Há pessoas que têm este tipo de atração, são consideradas sapiosexual. Sapiosexual, eu acho isso. Então, temos alguma coisa em comum? Realmente temos. Olha, já começamos muito bem! Boa! Olha, a segunda pergunta é: o Trêncio já se sentiu atraído por quem não deveria? Já. Por quê? Queremos nomes! Se já se sentiu, é porque é passado. Então, qual seria o problema de responder, Bem, Trêncio? eu como já agora também sou ator e eu fiz parte da novela Juculo Messo. Então, num dos processos de convite que me foi formulado para um filme,
Um filme normal, né? Yeah, Ok, que eu bom. me apaixonei pela minha diretora, não é? Ah, sério, Tracy? Yeah, porque o tratamento dela era muito esplêndida. E automaticamente eu vi que era algo platônico, mas pronto, aquelas emoções momentâneas que e tal, de ver como é que a pessoa é. E da forma que se direciona contigo, tem aquele tratamento específico. Uau. Então, Às vezes, apaixonou-se por uma colega de trabalho, podemos assim considerar. realmente, a minha coordenadora. Ok, qual é o nome da sua coordenadora? Queremos nomes, Tracy, vai lá. Assim, vou lhe dar destaque. Não, vai lá, só queremos saber. Não, eu sei, ela também depois percebeu. Sim. Só que Ela depois quer- fez um coro gato. Ela quer substantivo? Ela quer Tracy. Mas é tão importante assim falar o nome dela. Não, só queremos saber, filtro zero. Não tem maquilhagem aqui neste Ah, programa. ok. Ih, mas pronto, ela é a. Tá bom, Tracy, tá bom. Se não puder, ok, nós respeitamos. Yeah. A mesma pergunta serve para mim. Maueto, será que... Não, quero que o Tracy faça essa pergunta para mim. Aham. Qual seria? A mesma pergunta, se já se sentiu atraído por uma pessoa que não... Oito. Já te sentiste atraída por alguém que. Olha, Trécio, quem nunca se sentiu atraído por quem não deveria? Eu acho que eu não sou nenhuma exceção. E sim, eu já me senti atraída por quem eu não deveria. Colega de trabalho, sim, mas infelizmente não podíamos avançar. Não poderíamos ter um relacionamento além do profissional. Ok. Então tivemos que colocar... Não tivemos, não. Eu tive que colocar bloco nos meus sentimentos. Nossa, então é comum, de novo. Temos alguma coisa em comum? É claro que temos Calma, alguma agora coisa em dessa comum. vez eu tenho que formular a pergunta a ti. Que já depois- tem perguntas, na verdade. A terceira pergunta é: qual foi a sua primeira impressão de mim? Uau. Sim, qual é a primeira impressão que tiveste sobre mim? Olha, por acaso eu quando vi, deu um suspense. Por quê? Uau, a sua simpatia. És muito energética. Oh. E tens uma energia positiva. E então isso transparece, ou seja, esplandece em si um brilho próprio. Ok. Então, a vontade que tu disponibilizas à pessoa, não é? Olha, hoje, agora estou confortado porque Ai. tu me obrigou a estar assim, que tinha que estar à vontade. É a regra da casa e também foi a regra que acabaste por me implementar. Então, foi algo esplêndido. Claro, os atributos, tu és maravilhoso. Ok, que bom. Muito obrigada. Então, Ok. fiquei sem ar. Mas a verdade dói. Por isso que eu estou muito... Ai. Olha, a primeira impressão que eu tive de ti, Trécio, é que passaste uma impressão de que fosses muito tímido. Só que não. O meu convidado não é nada tímido. Esta é a primeira impressão que eu tive de ti. Olha, Trécio, como estamos mesmo já a ficar sem tempo, eu ainda tenho aqui algumas perguntas e vamos responder assim de uma forma objetiva. Ok. Trécio, preferes beijo na boca ou no pescoço? Pescoço, porque beijo na boca eu sou alérgico. Sério, sério. Eu sou alérgico, dificilmente eu beijo, que me causa irritações na garganta e danifica as cordas vocais. Então, uma questão de higiene vocal, então eu prefiro. É sério. Sou alérgico. Ok. Gostaria tanto de não ser. Ok, No pescoço, uau. vamos tentar maravilhoso. engolir esta resposta aqui. É sem filtro, meu? Exatamente. Olha, já no meu caso, eu acho que vamos ter alguma coisa em comum. Não descarta-se um beijinho. É muito arrepiante. Olha, não vou fundamentar, mas é claro que temos alguma coisa em comum nesta pergunta. Trécio, olha, eu acho que estamos a... Parece até que combinamos. Há muita coerência aqui, muita Por concordância. acaso, eu também estou impressionado. Se calhar... Ou pode ser também a política do programa. Só que não. Trécio, a outra pergunta é... o que você faria se fosse do sexo oposto por um dia?
se fosses mulher por um dia, o que é que não deixarias de fazer? Cantar. Não, fora a música, Trício, por favor, fora a música. Qual é a curiosidade que sempre tiveste, ou que sempre tiveste, se fosses mulher, não descartarias em fazer? Uma curiosidade assim feminina que sempre... Vou ser mais espontâneo, fazer amor, pronto. É. Olha, eu ia dizer aqui alguma coisa. Deus me disse, filha, calma. É, porque é algo muito bom e saudável também. Eu acho que isso desprende a qualquer gênero. Eu ia dizer aqui uma coisa, Deus me segurou. Disse, filha, acalma o coração, acalma o coração. Eu já falei. Que bom. Olha, se eu fosse homem, por um dia... Deixa eu não apreciar assim. Se eu fosse... Isso é azar! Olha, se eu fosse homem por um dia, eu acho que... o que eu não deixaria de fazer é escrever o meu nome no chão. Fora disso. Iludir as mulheres. Homens têm uma capacidade daquelas de prometer o céu, um mundo, um mar de uma forma tão, mas tão sutil. Mas isso é relativo. Não, as mulheres não. Meu Deus, o meu corugato, eu disse, é fruto. Não, foi fruto da Ela opinião me iludiu, fruto da opinião do pai. Não, mas ela também me deu corugato, porque ela falou que ia ficar comigo para sempre, essa coisa toda, e depois no fim me deixou para trás. Que situação, Vê meu Deus. que isso é variável, né? Então não é só nós os homens. Ok. Há mulheres que também nos mentem. Ai, que situação. Há mulheres que também nos dão promessas e depois não cumprem. É verdade. Meu Deus, que situação, nem e mais não digo. Trício, está mesmo a ficar sem tempo. Tem tantas perguntas aqui que a minha produção preparou, perguntas daquelas. Mas olha, vou colocar apenas mais 2 perguntas. A outra pergunta ou a penúltima pergunta. Trício, qual seria a trilha sonora perfeita para uma noite quente de amor com a pessoa amada? Assim, resumidamente. Trilha sonora. Ai. Me agarraste! Eu não consigo distinguir, né? Não, vai lá, uma trilha sonora. Uma trilha sonora. Sei lá, meter um fundo assim. Bem slow. Escolher de um artista que eu possa me identificar. Ok. Nesse período. Assim, resumidamente, estamos mesmo a ficar sem time. Só para meter já. Eu não sei, eu tenho muitas. Acho que eu ficaria com a minha própria música. O couro gato. Fazer amor com o couro gato. Não é se procurar não, uma audição nem não. nada. Eu poderia meter Morango. Eu tenho uma música sim. com título de Morango. Aquilo fala da mulher de uma forma Uau. mais apreciável. Ok. Olha, já no meu caso, eu acho que faria... Não sei porque é que me está a olhar assim. Mas olha, eu acho que seria a música do Anselmo, Única Mulher. Eu já estava pensando no Anselmo. No Anselmo, né? Tirei rápido do meu pensamento. Olha, seria mesmo o Anselmo Ralph, Única Mulher. Eu amo essa música de paixão. Certo. E assim, de uma forma resumida, tem alguma coisa a dizer? Beijinhos para mandar em casa? Bem, agradeço pela oportunidade da produção, né, pelo convite formulado. E desde já é um programa bonito e voltado para jovem também. Como somos jovens, eu acho que é o poder do país. Pronto. Beijinho vai para minha filha, que é a Teovânia, vai também para o Teixo. E de certa forma eu vou mandar um especial abraço à minha mãe, que é a motivadora da minha vida hoje, a que sempre está comigo. E para os meus fãs, não é, que esperem o momento certo. Há de vir já. Três ficou ausente, motivos. Primeiro, formação e posicionamento. Mas agora vamos dar sequência. Esperem que grandes novidades virá. Um beijo. Olha, e não podíamos terminar então o programa sem dar este miminho ao nosso convidado, que é já uma marca aqui da casa, o certificado de participação no programa Filtro Zero. Maravilha. Trício, aqui está o seu certificado.
Espero então que goste e que fixa mesmo, assim, num lugar bem visível do seu quarto. Já sei onde vai estar. Ai, que bom! Sempre que entrar então e vir o certificado, vai lembrar então do que passou aqui no programa Filtro Zero. Maravilha. Muito obrigada. Fico feliz. Olha, o nosso brinde não podia faltar, Terêncio. Um tchim-tchim pela vida. Saúde. Claro que eu tenho que dar aqui o meu golo. E quanto ao nosso querido telespectador, obrigada de coração por estar então aí durante 1 hora e acompanhar o nosso programa Filtro Zero. Obrigada pelo carinho da audiência. E se ainda não é inscrito no canal, subscreva-te no canal, ative o sino de notificação e, é claro, convide também os seus amigos, familiares, o teu parceiro, a tua vizinha, todo mundo para poder então fazer parte desta família jovial. No Facebook, TV Jovial, perdão, no Instagram, TV Jovial _ e no TikTok, TV Jovial. E não podia terminar o programa sem mandar um beijinho especial à Milandra, que hoje está a completar melhor mais um aninho de vida. Milandra, desejamos felicidades e que tudo corra de fato tal do jeito que perspectivaste, tal do jeito que Deus quer, manda e deve realmente acontecer. Parabéns, Milandra. Obrigada pela audiência e esperamos então contar consigo, querido telespectador, na próxima edição. Beijo de luz. Fique bem.